Fala, seus otakuros, beleza? Vamos falar aqui sobre o episódio 1073, que é o último episódio aqui do anime que saiu, beleza? O episódio começa já com a reprise, né, de coisas que a gente acabou de ver. Infelizmente o estúdio fica tentando ganhar, né, tempo, menos trabalho, quer ter menos trabalho com a animação, né, e fica colocando muita reprise, muito flashback, né? Isso é um pouco ruim, né? Eu acho que, por exemplo, no episódio 1071, eu falei a respeito de coisas que foram desnecessárias ali, né? Tiveram muito trabalho, por exemplo, aquele momento ali em que o Luffy puxa o chão, né, para rebater o golpe do Kaido, eles desempenharam ali, fizeram muito esforço e a animação não ficou legal, ficou difícil de compreender, né? Não foi boa, né? Ficou muito difícil de entender o que estava acontecendo, muita coisa ali, muito movimento. E aí eu acho que poderia ter simplificado aquele momento ali. Eles fariam um trabalho mais rápido, né? E teriam mais fôlego para trabalhar em outros momentos, né? E aí, mas infelizmente, né? Colocaram muito esforço ali, não ficou legal, né? E acaba que eles têm que ficar preenchendo o episódio com muito flashback, muito reprise de episódios anteriores, o que é ruim, né? Mas aí, vamos lá, o episódio, né, continua, Kaido tá irritado com Luffy, né? Eu acho isso interessante, né? Porque assim, eu consigo pensar em três possibilidades, deixa eu ver se eu consigo lembrar todas. Eu sou meio assim, eu penso nas coisas rapidinho e esqueço. A primeira possibilidade do Kaido estar irritado com o Luffy é pelo fato do seu jeito de lutar, né, ter se tornado muito mais ridículo, né, porque o Luffy sempre teve essa característica, o estilo de luta dele já era meio ridículo, né, inclusive no Gear 4, né, diante ali do Doflamingo dá a risada dele, né, do visual dele, né, porém a ofensiva dele era muito forte, né? Então, assim, rapidinho, apesar de você olhar para ele e achar ridículo, mas a sua capacidade de lutar, né, era muito forte e aí fazia com que as pessoas, opa, calma aí, não posso subestimar esse cara, né? Porém, no Gear 5 fica essa coisa assim, né? Tipo, e principalmente talvez pelo fato do Luffy, talvez ele ainda tá entendendo como é que funciona o seu Gear 5, o seu despertar, e aí ele ainda tá meio assim, ele tá levando muito golpe à toa, entendeu? Ele não tá conseguindo chegar, né? Muitas vezes ele vai para cima e acaba apanhando, porque ele tá meio ali perdido, né? Então, possivelmente esse seja um dos motivos pelo qual ainda assim o Kaido, né, ele tá achando um poder ridículo, porque além dele fazer muita coisa bizarra, né, durante a batalha, em alguns momentos ele não tem sucesso naquilo que na investida dele, né? Então, o Kaido tá aí, pode ser por conta disso, por ser um poder muito estranho, né? Mas eu não acho que seja uma possibilidade muito grande. Pode ser porque o Luffy pode ser um sentimento de impotência do Kaido, ok? Pode ser que ele esteja ali sentindo, em alguns momentos também, o Luffy, né? Ele brinca com o Kaido de um jeito assim que, né? Inclusive mostrou ali um flashbackzinho, né, um reprise dos episódios anteriores, né, o Luffy jogando o Kaido assim, então pode ser um sentimento de impotência diante de algumas situações, né, a forma como o Luffy brinca com o Kaido
talvez esteja fazendo com que ele se sinta um tanto impotente, talvez isso seja algo, né, que fere um pouco o ego do Kaido, né? E a última possibilidade aqui que eu imagino é que talvez o Kaido não tá gostando da forma como o Luffy tá se divertindo com a luta. A princípio, ambos se divertiam, né? Então, agora o Luffy tá se divertindo muito. Obviamente, teve o fato do Kaido tá ali um pouco perplexo, né? Caramba, o que que tá acontecendo aqui? Aquele momento de confusão, ele não vai ficar rindo e tal, mas o Luffy tá se divertindo muito, ele tá rindo muito e o Kaido não tá curtindo tanto, né? Então isso também provavelmente seja algo que esteja ferindo o ego do Kaido, né? Que ele não tá se divertindo tanto quanto o Luffy tá se divertindo muito mais e talvez o Kaido tá se sentindo minimizado dentro da batalha, né, por conta, e ele inclusive cita, né, que a risadinha do Luffy é bastante irritante, né? Então, eu acho que isso seja um problema também. Inclusive, gente, lembrei aqui agora, deveria ter falado no início, nós estamos assistindo o episódio 1073 do anime, que é referente ao capítulo do mangá 1046, ok? Então, para quem gosta de assistir o anime e depois dar uma conferida no mangá, né? Ou para quem só assiste o anime, né? De repente, se você quiser dar uma olhada lá no mangá também, é o 1046, ok? Então vamos lá. Aí o Kaido, né, também faz o seu discurso ali dizendo que perdeu muita coisa, né? Ele meio irritado já, ele começa a pensar naquilo que ele está perdendo, né? Que é interessante, porque enquanto ele estava desfrutando da batalha, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Agora que ele já está irritado, que ele está pensando que merda, tudo isso aqui, não estou gostando dessa batalha mais. Aí ele está sentindo, está começando a refletir em tudo que está acontecendo e ele está, né, lamentando a perda ali, né, da sua tripulação, né? E um negócio da animação é que eles colocaram mais flashback ali, né? E estão colocaram ali o King, o Queen, o Jack. Ok, o Jack, o Kaido estava ali, ele presenciou, né? Mas o King e o Queen, o Kaido não viu, né? Isso pode gerar uma interpretação errada, porque no mangá não existe, o Kaido não pensa nele, ele só fala a respeito da tripulação e do castelo. Porque se tem um castelo pegando fogo lá embaixo, ele tá perdendo a sua tripulação, né? Ele tá perdendo ali a sua força de batalha, né? Tem muita gente morrendo ali, né? Então, assim, ele não pensou diretamente. E aí pode gerar uma interpretação errada, porque a gente pode estar achando que o Kaido, ele sabe o que aconteceu com o King e com o Queen, né? Mas ele não deveria saber, né? O correto é ele não deveria saber. Mesmo com o hack de observação, né? Ele não, o hack de observação ele não dá esse tipo de poder para a pessoa, né? A pessoa sabe que tem alguém ali, mas ela não sabe quem é, né? Então, assim, no meio de uma guerra, né, provavelmente é muita coisa misturada ali, o Kaido não iria conseguir entender, a não ser que seja, né, uma coisa mais específica, como o Momonosuke, que ele consegue, né, o Momonosuke ele consegue ouvir a voz, né, do Zunisha e ele consegue ouvir a voz do Luffy, né? Então ele consegue identificar, opa, é o Luffy, né? Agora os demais não, né? Os demais eles só conseguem, apesar que teve o Law, né? O Law também ele disse que a voz do Luffy sumiu, né? Então a gente tem essa confusão aí, mas eles não sentem exatamente, né? Agora, obviamente, quando você tem uma pessoa lá em cima, né, no telhado,
você sabe que só tem o Kaido e o Luffy, uma das vozes some, aí obviamente você consegue identificar mais fácil. Mas no meio da bagunça fica um pouco mais difícil, ok? Mas você consegue entender quem é quem, às vezes, pela intensidade, né, do hack. Então, se você sente, né, a presença muito forte, você consegue definir quem é quem, né? Então, assim, mas eu acho que o Kaido, ele não deveria estar sabendo a respeito de King e do Queen, né? No meio da bagunça é mais difícil ele identificar quem é quem, ok? Então vamos lá, o castelo começa a pegar fogo, né? Começa a pegar fogo não, o castelo já tá pegando fogo, né? Inclusive eles mostram lá, né, o fogo subindo, né, para onde tá o Luffy e o Kaido. E aí depois eles descem lá para baixo e aí tem a Nami e o Chopper se reunindo, né? O Chopper dizendo que não tá conseguindo achar ninguém, tá meio desesperado, né? E é uma situação complicada, porque tá todo mundo separado, ninguém tá sabendo nada a respeito de ninguém, né? Então, assim, só o Chopper e a Nami ali juntos, o Brook e a Robin, né? Então eles não fazem ideia do que tá acontecendo com os demais tripulantes, né? Mas tá todo mundo ali meio que confiando um no outro, ok? E aí nós temos ali a Nami e o Chopper, né? Eles se encontram, né? E aí depois passam para a tripulação do Law, que eu acho que foi a tripulação do Law não faz nada de relevante, gente. É só salva o Luffy ali dentro da água, né? Não tem. Eu gostaria de ver um momento assim mais relevante da tripulação, assim, fazendo alguma coisa, nem que seja, sei lá, apagando o fogo ali, né? Contendo o fogo ali ao seu redor, né? Não precisava ser no castelo todo, mas ali ao seu redor e protegendo o Beppo, né? Alguma coisa, mas eles estão sempre assim, só fugindo, sem fazer nada de relevante, né? A mesma coisa aconteceu com a tripulação do Kid também, mas enfim, eu acho que poderia dar um pouquinho mais de relevância, assim, mesmo que eles fizessem muito pouco, mesmo que fizesse só o seu entorno ali, mas poderia fazer alguma coisa, poderia dar alguma relevância a essa tripulação, né? E aí nós temos a Robin e o Brook, a Robin sempre sem papas na língua, né? Fala que não quer ficar igual o Brook, né? Porque o Brook fala que o fogo tá deixando o afro dele meio, como é que se diz? Meio eriçado, né? E aí ela diz que não quer ficar igual ele. O Sandy né, o Sandy começa a tentar achar um caminho ali para pegar aquelas mulheres e tentar salvá-las, né? Eu achei até interessante que ele corre para salvar uma, ele dá um abraço, mas ele mantém o ar sério, né? Naquele momento, eu tava esperando ele fazer alguma coisa tipo, sei lá, ele segura a mulher assim, aí daqui a pouco solta e ele começa a fazer aquelas coisas de Sandy, coisa de Sandy, né? Sei lá, ficar com aqueles ódios de coração assim, ele todo. Mas não, ele manteve o ar bastante sério, né? Eu achei isso interessante, mas eu achei que faltou uma explicação, assim, por exemplo, eles estavam dentro do castelo, né? O canto ali, eu esqueci o nome, o canto ali do castelo foi destruído, né? Bom, eles poderiam ter, né, talvez o Sanji tem o Skywalk, né? Ele pode andar pelos céus, né? Então ele poderia levar, nem que fosse uma ou duas, mas poderia levar para um outro lugar, né, que não estivesse pegando fogo, estivesse meio que protegido do fogo. Mas não foi citado isso, né? Talvez porque ele não quisesse, né, salvar uma e deixar as outras ali correndo risco, né? Talvez ele quisesse ficar perto das outras, né? Mas eu acho que isso poderia ter sido falado para não ficar essa sensação de, poxa, é só ele saltar e ir com o Skywalker e salvar uma, depois volta, salva outra. A gente fica com essa impressão de que ele poderia fazer isso, mas talvez o medo dele é ele salvar uma e as outras morrerem, né? Então ele acha melhor ficar perto, né? Então acho que isso poderia ter sido explicado para poder facilitar um pouco.
Ok, aí nós temos o Apu e o gigante lá, o Apu cagando pro gigante. Não, sacrifica um braço seu aí, mas me ajuda aqui, como se fosse assim, né? Eu gostei muito da resposta do gigante lá pro Apu, né? Do Number, né? Nem gigante, é um Number, que é muito maior. Number? E caramba, calma aí, esqueci. Mas vocês entenderam, né, o que eu tô falando. Aí aparece também o Sup, né, que tá cagando, né, pro pirata das feras lá, né, aquela girafa estranha. E o Sop faz uma tentativa de apagar o fogo muito ridícula. Outra coisa também, eu acho que o Sop poderia, né, ter feito algo mais ali, né? Ele tem muitas bombas de pozinho de gás que poderia dar uma abafada no fogo. Obviamente não iria fazer mudança alguma no castelo em geral, mas poderia pelo menos ali a sua volta, né? Ou talvez limpar o seu caminho para que ele pudesse continuar ali. Então assim, ele tem várias bombas de fumaça, que poderiam minimizar um pouco o fogo, né? Não só aquela florzinha de água ali que a gente nunca tinha visto, né? Então acho que de repente ele jogando ali vários tiros ali, ele poderia dar pelo menos para limpar o seu caminho. Obviamente não ia fazer diferença alguma no contexto geral, mas pelo menos ali o seu caminho, eu acho que poderia ter feito algo mais, né? Mas obviamente o motivo dele do Oda trazer essa incapacidade dele ali nesse momento é para poder elevar mais o Raizo, né? O Raizo. E aí aparece o Frank ali, né? Os Piratas das Feras ali chamando ele de Aniki. Isso é interessante, porque assim, a gente vê que no meio do fogo ali, no meio do desespero, meio que acaba inimigo e aliado, né? Todo mundo só quer sobreviver, né? Então assim, se tem uma pessoa correndo ali e parece que ela está conseguindo se salvar, vamos seguir aquela pessoa, né? E aí foi basicamente isso, né? Independente se é aliado, se é inimigo, vamos seguir, eu quero tentar sobreviver, né? Esse fogo no castelo aí, eu acho que ele, né, trouxe esse tipo de efeito, que é algo que, né, no momento ali, ninguém mais está pensando em lutar, as pessoas estão pensando em sobreviver, né? E além da quantidade de baixas, né, em ambos os bandos, que tem muita gente morrendo pelo fogo, né? E aí, esse seria um dos fatores, né? Agora, obviamente, o fogo apagando, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que eles vão voltar a lutar entre si? Ou eles vão falar, ufa, acabei, agora deixa eu respirar aqui, não quero mais saber de luta não. Deixa o Kaido e o Luffy lutar lá em cima, eu não quero saber mais não. Não sei o que vai acontecer. E aí depois nós temos os Minks, né? Os Minks estão numa situação ali complicada, porque veja bem, pensa comigo. Desculpa, gente, ficar tossindo toda hora, mas eu sou assim. Eles estão num ponto do castelo. O castelo é muito grande, tem as torres, tem o castelo. Eles estão num ponto que eles não fazem ideia do que está acontecendo nos outros lugares, né? Então, assim, eles podem estar sentindo uma frustração por pensar, caramba, talvez a gente esteja ganhando e eu vou morrer queimado. Eu não vou poder curtir, né? Eu não vou poder desfrutar a vitória porque eu vou morrer queimado. Segundo ponto, eles podem estar pensando, caramba, a gente pode estar perdendo e nós vamos morrer queimados aqui sem poder ajudar os demais. A gente poderia ir lá e de repente fazer a diferença em um outro lugar da batalha e nós estamos aqui morrendo queimados. E também, né, talvez eles não consigam entender todo o cenário
eles podem estar achando que aquilo ali foi uma estratégia do inimigo, que eles, né, tacaram o fogo e todo mundo correu, né, e eles vão ser derrotados pelo fogo, né, sem poder batalhar, né? Então, nas três opções são três opções frustrantes, né, para os minks que estão ali, né, sem saber muito o que fazer, né, para onde correr. E aí nós temos ali também eu vou deixar o Raizo para o final, Raizo para o final, ok? Vamos falar aqui do Momonosuke e o Yamato, né? Que teve o Yamato chama, né, o Momonosuke para poder segurar a ilha, né? O Momonosuke que acabou de crescer, ele tem uma mentalidade ainda de criança, ele ainda não sabe usar a sua fruta direito, né? Ele mal começou a usar a sua fruta ali, ainda era um dragãozinho pequenininho, de repente ele cresceu de uma vez, né? Com o... Ih, eu esqueci o nome dela. Enfim, mas a menina lá, a menina velha, ela pegou e fez um Momonosuke crescer, né, de uma vez, e aí ele se torna um dragão grande, como o Kaido, né? Porque agora ele já está com o corpo de um adulto. Mas ele ainda não sabe utilizar sua fruta, então ele ainda não vai conseguir segurar a ilha, né? Isso para ele, na cabeça dele, é algo muito grande. Então como é que ele vai fazer, né? Então ele fica nessa insegurança, mas o Yamato está lá chamando ele, falou, desde o princípio esse era o plano, nunca foi outro, né? Foi o Momonosuke que teve essa ideia de tentar segurar a ilha usando as nuvens do Kaido, né? Tentar frear, atrasar um pouco, né? Mas o plano sempre foi esse. E o Kaido já está chegando no limite. Então ele vai ter que dar um jeito ali, né? E aí nós temos o Raizo, que ele vai pegar ali a água, né, do Zunisha, ele guardou em um pergaminho, gente, igual aquelas coisas lá do Naruto, né, em que eles abriam o pergaminho e faziam uma invocação, né? É a mesma técnica. E aí o Raizo fez isso, né? Ele guardou a água do Zunisha em um pergaminho e agora ele está liberando toda essa água, né? A técnica de invocação, ok? Então a combinação dele com o Jinbe, que foi uma combinação perfeita ali para o momento, porque se não tivesse o Jinbe, provavelmente, né, ele não iria conseguir espalhar água pelo castelo. Provavelmente ele iria jogar e ela iria para um lado e o outro lado, né, talvez não fosse receber a água, né, não iria apagar o fogo, né? Então o Jinbe ajudou a espalhar toda a água para o castelo inteiro, entendeu? Para ela ir para todos os lados e aí ir apagando o fogo de cima para baixo, né? E ele está ali na esperança de que dê tempo de ajudar as pessoas, que as pessoas não tenham morrido antes da ajuda dele chegar, né? E eu acho que isso foi muito legal, porque o Raizo, ele teve poucos momentos assim interessantes, né? As batalhas dele não foram tão boas assim, eu não achei tão interessantes as batalhas dele, né? Os momentos de atuação dele, eu achei, né, muito light. Agora aqui foi o momento dele brilhar mesmo e eu achei isso muito legal. Não sei o que as pessoas vão achar, né? Será que as pessoas vão entender? Seria legal se os Piratas das Feras também percebessem que eles foram salvos pelo inimigo, né? E aí de repente tem ao menos um cessar-fogo ali, né? Um cessar-fogo entre aspas, ok? É o cessar-fogo no sentido de não vamos, né, mais batalhar aqui, né? Vamos acabar com a guerra, né? Então eu acho que seria, né, interessante. Aqui, ó, nossa vantagem numérica é muito grande, mas vamos deixar quieto por agora. Vocês não salvaram. Não quer dizer que eu vou virar seu aliado, mas vamos deixar quieto, né? Poderia isso acontecer, não sei. Não sei o que vai acontecer, ok? Eu só acompanho o anime mesmo, viu? Então,
Vamos ver o próximo episódio aí. Infelizmente, o próximo episódio vai ser aqueles episódios de, como é que se diz? Resumo. É tipo um resumo, né, do que vem acontecendo, cara. Uma recapitulação. Ai, ai, enfim. É o preço que a gente tem que pagar por, né, ter episódios muito bem animados semanalmente, né? Então eles não conseguem dar conta disso, né? Ou talvez porque o mangá está um pouco atrasado aí, teve algumas semanas que não saíram episódios, né? Mas eu acho que não é isso não, acho que a questão mesmo é o estúdio que não está conseguindo animar, né? E lançar episódios semanalmente, né? Mas enfim, infelizmente, o próximo episódio vai ser de recapitulação, né? Logo no momento tão importante da guerra, a gente vai ter uma recapitulação. E é isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Falou!